A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, meus amigos, estamos de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre, aqui na Nova Era TV, nesse formato diferenciado, a gente procurando trazer os assuntos que acontecem nos últimos dias, que aconteceram nos últimos dias, e a gente traz para repercutir para vocês. Olha lá, e Céu sempre nos bastidores nos acompanhando, e é sempre um prazer, Céu. Eu abro, Céu, fazendo um registro de que a Unifacvest vai conceder o título de doutor honoris causa ao governador Jorginho Mello. A aprovação foi do Conselho Universitário, do Centro Universitário Unifavest, o CONSUM. Então teve aí a confirmação por unanimidade do Conselho para que concedam então o título de doutor honoris causa ao governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. A solenidade vai ser então no dia 6 de dezembro, às 19 horas, no Teatro da Unifacvest. Essa honraria, então, se dá ao trabalho realizado pelo governador ao desenvolvimento de Santa Catarina e de todos, claro, os catarinenses, segundo a justificativa, em especial pelo investimento, decidindo aí um trabalho forte para a educação superior e beneficiando milhares de acadêmicos. Está aí a justificativa. Vai ter uma grande solenidade, inclusive convidada a prefeita eleita Carmen Zanotto, e depois um jantar, dia 6. Por falar em dia 6, Céu, neste mesmo dia, eu quero aqui fazer também outro registro. Eu estarei me encaminhando ao Rio Grande do Sul, até a cidade de Bom Jesus. Eu fui convidado pela Comissão Pró-Asfaltamento da BR-438, que é a Rota Caminhos da Neve, lá em Bom Jesus, para que eu possa ver de perto toda a situação. Nós já temos feitos aqui vários comentários a respeito dessa situação, de como está hoje o processo de asfaltamento da BR-438, a Rota Caminhos da Neve, e a gente sabe que está concluída a Ponte das Goiabeiras, e faltando, antes de chegar à Ponte das Goiabeiras, de São Joaquim até a divisa com o Rio Pelotas, faltam ainda 10 quilômetros, 11 quilômetros de asfalto, né, que ainda não se complementaram. E claro, do lado do Rio Grande do Sul, o espaço é maior, são mais de 35 quilômetros até a cidade de Bom Jesus. E estarei então, sob o convite desse pessoal, para participar desse trabalho, para entender melhor todo esse processo. Eu vou andar um pouco pela estrada, estarei visitando a fazenda e pousada Roseira, que apesar das dificuldades ainda tem um fluxo grande de turistas, né? Esse é o turismo rural, que é muito forte naquela região. E para você ter uma ideia, se ainda hoje com a estrada ruim, né, sem asfalto, as pessoas vão em grande número nesta fazenda e outras em arredores, porque tem muitos lugares lindíssimos, eles vão me mostrar nesse final de semana, e eu vou fazer uma reportagem especial, e eles confiam muito nesse meu trabalho, para que eu possa talvez levar ao conhecimento maior das autoridades, chamar a atenção principalmente das do Rio Grande do Sul, os deputados estaduais e federais do Rio Grande do Sul, o próprio governador Eduardo Leite. Então, estarei então no dia 6 me encaminhando para lá, na sexta-feira, e vou acompanhar de qualquer forma. Aí apenas também como registro. Eu já vou entrar em alguns assuntos políticos, Céu, porque está hoje em Santa Catarina acontecendo o que envolvendo a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No dia 5 de fevereiro, lá início de fevereiro, não me lembro exatamente o dia, deixa eu ver uma coisa, acho que é dia... Bom, seja como for, em fevereiro, assume o novo presidente da Assembleia Legislativa. E aí, está hoje, claro, uma discussão muito grande em torno de quem poderá ser o presidente. O Mauro de Nadal deixa a presidência e o governador Jorginho Mello foi consultado
tanto pela atual presidência como pela bancada dele, do PL, para ver o que ele decide, se ele indicaria algum nome, alguma coisa, uma vez que a bancada do Partido Liberal tem o maior número de deputados. São 11 deputados estaduais, é a maior bancada dentro da Assembleia Legislativa. Mas nesse ponto o governador se isentou e disse: não, essa é uma decisão interna da Assembleia Legislativa e vocês terão que escolher o nome que vocês acharem melhor. Não vou interferir. E saiu do jogo, inclusive sem indicar ninguém do próprio partido. Então, existe hoje um nome que está muito bem sondado e que tem forte articulação dentro da casa, que se trata do deputado Júlio Garcia, do PSD. Júlio Garcia, do PSD, faz uma ligação com João Rodrigues, do PSD, que quer ser candidato ao governo do estado de Santa Catarina lá em 2026. Então é um pretendente ao governo, um possível adversário de Jorginho Melo na busca da reeleição. Mas isso tudo tem um contorno, um viés, e então os deputados estaduais ligados ao PL, alguns já aderiram então a Júlio Garcia, o Podemos também, o PP também, e outros nomes de deputados de outros partidos também estão fechando com Júlio Garcia. E essa disputa da presidência, então, provavelmente terá apenas um nome, ou seja, não haverá muita disputa nesse contexto. Agora, existe um porém, Céu, que o deputado Júlio Garcia ele tem enfrentado problemas judiciais já recentes na operação chamada Alcatraz, que investiga fraudes em licitações e desvios de recursos públicos de Santa Catarina. Ele, inclusive, chegou a ser preso preventivamente, mas teve aí a prisão revogada e até teve o uso de tornozeleira eletrônica. Recentemente, algumas denúncias contra ele foram, inclusive, rejeitadas pela Justiça por falta de provas. E esta, então, é uma situação até complicada. A única coisa que talvez possa impedir Júlio Garcia de ser o presidente da Assembleia Legislativa, mas não creio, deverá ser ele o eleito, até porque há muita força de outros parlamentares para que ele seja o indicado. Então, deverá então assumir a Assembleia Legislativa em fevereiro de 2025. São coisas que estão acontecendo no nosso campo político. Céu, fiquei surpreso esta semana com uma decisão do Senado ao aprovar um cadastro nacional de animais de estimação. Muito bem. Há uns dias atrás, a gente acompanhou alguns formadores de opinião de Santa Catarina falando de que na Europa existe muito esse sistema de cadastramento de animais domésticos, principalmente os pets, os cães e gatos, e diante de tudo isso, esse povo lá está pagando imposto para a criação desses animais. Ocorre que agora ainda não se fala em imposto aqui no Brasil, mas já existe um projeto aprovado e que já foi para ser sancionado pelo presidente, o projeto de lei 2230/2022, que prevê o cadastro, a instituição do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, coisa obrigatória, para quem tem o pet em casa, primeiramente para cães. Então essa proposta, que agora então está nas mãos do presidente para sancionar, vai ter um banco de dados em que você vai ter que colocar todas as informações referente, inclusive, a você como tutor e dos animais, E vão servir para decisões futuras, especialmente com relações a questões sanitárias, como propor campanhas de vacinação, entre outras coisas. Até aí parece que tá, mas decisões futuras não quer dizer que não tenha que se pagar imposto para criar pet também aqui no Brasil. É o primeiro passo, eu tenho certeza disso. Agora, Céu, em tese, o objetivo é concentrar então essas informações, em tese, tá? E elas deverão ser colocadas, inclusive, com o teu CPF, endereço, informações sobre o animal, espécie, raça, idade, vacinas aplicadas e doenças tratadas. Tá? O cadastro vai estar na internet e todos terão que fazer, quem tem cachorro, terão que fazer esse cadastro sob fiscalização, não sei de quem ainda, com relação a isso. Ou seja, eu entendo, Céu, que essa é uma situação extremamente complexa para o Brasil, que o Brasil ainda é um país de terceiro mundo, e se você ouve falar que existe cadastro de animais em países da Europa, são pessoas extremamente diferentes em termos de conceitos culturais,
né? Primeiro mundo, existe lá todo um trabalho diferenciado na cabeça das pessoas, né? Aqui no Brasil não, todo mundo se atira nas cordas. Você imagina, Céu, como que muitas famílias que têm cachorro em casa, que não têm condições de fazer sequer uma vacina no cachorro, quanto mais cadastrar e tal, e depois se vier a ideia do imposto. Se hoje as nossas organizações que atuam no controle ou nos cuidados dos animais abandonados nas ruas e tudo mais, já sofrem barbaramente, já tem um desafio enorme para poder ajudar esses animais e salvar esses animais com feiras de adoção, castramento e outras coisas. Vocês imaginem então, quando aplicam uma lei dessas aí, o que as famílias, a maioria delas vão fazer? Vão largar os cachorros na rua, fecham o portão para fora, fecham o portão, deixam o bicho para fora, e não é meu. Vai virar no que é aquilo esse Brasil com relação aos animais domésticos, principalmente os cães, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu vou conversar, obviamente, com especialistas que decidem e que falam sobre isso e que têm esses cuidados com relação aos animais, não só os de rua, mas aqueles que vivem dentro das próprias casas. Vai ter muita gente descartando esses bichinhos, vai ter pessoas negligenciando o animal, e nós, imagine só essa situação com essa cultura que nós temos aqui no Brasil, uma cultura que você não espera nem o sinal para fechar para você atravessar a rua, quanto mais cuidar de um animal com todas essas prerrogativas impostas por um projeto de lei. Enfim, deixa o assunto rolar, mas a lei vai ficar valendo e você vai ter que cadastrar. Você tem cachorrinho, né, Celso? Ah, faleceu o cachorrinho, né? Pois é. Então, tu tá livre dessa. Mas se morreu, né, com 16 anos o teu cachorrinho. Então tá aí. Cheira, então, uma prévia para a criação dos impostos sobre animais domésticos no Brasil, esse cadastramento. E aí, só Deus sabe aqui no Brasil, com a cabeça desse povo, o que vai acontecer com os nossos animais. Abandono é o que mais vai ter. Isso eu não tenho dúvida. Depois do intervalo eu volto com mais informações para vocês, falando do julgamento do prefeito Antônio Seron, agora no início de mês de dezembro. Até já. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Aprender brincando é a escola pra você. Do maternal ao 9º ano, vem crescer e aprender. Aprender brincando, matrículas abertas do maternal ao 9º ano. Happy Hour perfeito, com sabor sem igual. Hambúrguer gourmet, porções sensacional. Aqui é o melhor lugar. Shopping gelado na medida, você vai adorar. Casa de vó e Burger Time. O sabor que te conquista é aqui o seu lugar. Muito bem, amigos, chegamos à segunda parte do nosso programa Tema Livre e quero trazer a vocês a notícia de que agora, no dia 5 de dezembro, acontecerá em Lages o julgamento do prefeito Antônio Seron e também dos demais arrolados, alguns secretários e tudo mais, no âmbito da investigação da Operação Mensageiro, que apura o esquema de pagamento de propina a agentes políticos em troca de vantagens indevidas para uma empresa em contratos de coleta de lixo, firmado inclusive com várias prefeituras de Santa Catarina. São praticamente 18 prefeitos envolvidos na Operação Mensageiro, alguns deles já condenados, né? Alguns pediram exoneração, alguns, antes de serem cassados, saíram também. E isso tudo a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado desse julgamento. Ele vai acontecer aqui em Lages a partir das 9 horas da manhã. E claro, estaremos acompanhando atentamente o desdobramento de tudo, de como isso deverá resultar. Mas a justiça tem sido bastante rigorosa com
alguns agentes envolvidos, alguns prefeitos, condenando duramente em função desses problemas envolvendo a Operação Mensageiro e com, então, o pagamento de propinas e desvios de verbas e tudo mais. Em Lages, essa empresa estava submissa à Semasa, né? E trocou de nome agora, ainda continua prestando serviços na cidade de Lages, e eles também estão dentro do processo para julgamento. Alguns dirigentes, os principais mandantes dessa empresa, estarão sendo julgados. Então é uma incógnita ainda saber qual será o resultado, se haverá condenação, se não haverá, se será inocentado. Obviamente, Seron, através da sua defesa, alega a inocência de que isso não é verdade e tudo mais. Mas, enfim, vamos deixar então para que a justiça decida. A gente tem que aguardar o resultado e a gente não pode fazer também aqui nenhum julgamento prévio, né? Não vou falar nada a respeito nesse sentido. E por falar em Antônio Seron, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é em função da Prefeitura de Lages. No próximo dia 2 agora, semana que vem, terça-feira, Carmen Zanotto vai anunciar o restante dos nomes que vão compor o seu secretariado. Semana retrasada anunciou 10 nomes, né? E eu tive conversando com a Carmen na última segunda-feira, tive uma audiência com ela. Ela disse, obviamente, que não divulga antecipadamente nenhum nome, que ela vai divulgar de forma coletiva, sempre sabendo na hora, não adianta para ninguém nenhum nome, embora hajam aí especulações aos montes sobre quem será ou quem vai assumir tal pasta, aquela história toda. Então, nem para mim ela falou algum nome, nada disso. Comentou sobre os jogos abertos, que foram indicados para Lages através do presidente da FESPORT, e depois Jorginho Melo desfez essa lambança toda de qualquer forma. Carmen chegou a comemorar até então, disse que seria ótimo para Lages, porque teria uma reestruturação do parque esportivo da cidade de Lages. Mas depois, vendo o impacto de tudo isso e sabendo de que Chapecó já vinha se preparando com um investimento praticamente de 80 milhões na estrutura esportiva de Chapecó para sediar os Jogos Abertos, e tem todo um interesse político do próprio governador Jorginho Melo, porque existe uma possibilidade, embora João Rodrigues já esteja colocando o nome para ser candidato ao governo de Santa Catarina em 2026, né, possa ser adversário de Jorginho, existe a possibilidade de o prefeito aceitar entrar na chapa majoritária numa grande composição, com o governador Jorginho Melo candidato à reeleição, um candidato do MDB como vice, e João Rodrigues entra na chapa majoritária como candidato ao Senado. São 2 candidatos ao Senado que vão buscar a eleição neste ano de 2026. E um segundo candidato, um nome do PL, obviamente, do governador Jorginho Melo, fechando assim a majoritária. Seria o ideal, tecnicamente, nas ideias de quem quer o melhor para Santa Catarina. Porque muita gente imagina que, por mais que João Rodrigues tenha esse interesse de ser candidato, ainda não é o momento dele em ser candidato ao governo, porque ele não tem um nome tão polarizado em Santa Catarina, né? E aí poderia ter extremas dificuldades. E que, se ele for candidato ao Senado, com o apoio massivo do PP, do MDB, do PL, né? E do próprio PSD, obviamente ele se elegeria facilmente. Vocês lembram que Raimundo Colombo, quando se coligou com o MDB e o PSD ali nas eleições de uma época atrás, ele foi eleito senador frouxinho, muito tranquilo. O MDB elege quem quiser. Jorginho Melo foi eleito porque esteve com o MDB e foi eleito senador também. Lembra que Raimundo Colombo concorreu, perdeu feio para Jorginho Melo e tudo mais. Teve outros candidatos que não tiveram, que ficaram até à frente de Raimundo Colombo, mas com o apoio do MDB, Jorginho ele foi eleito senador da República. Depois ele veio para o governo, né, depois de 4 anos lá no Senado. Então são essas coisas que a gente tem que estar acompanhando, e vamos então saber de Carmen Zanotto quem serão os demais secretários da Prefeitura Municipal que vão começar em janeiro de 2025. Céu, você comentou comigo a respeito dos arrombamentos que vem acontecido na noite lagiana, e todos nós estamos bastante preocupados diante disso, porque a polícia ainda não conseguiu chegar
a esses assaltantes. Não se sabe se é um, se é dois, se são três, se são quatro, enfim, se eles vão se revezando na noite. Eles estão agindo da mesma forma. Eles levam um material pesado, quebram a vitrine, quebram o vidro. Eles conseguem arrombar a própria grade da loja com uma força descomunal, usando talvez uma ferramenta muito forte também, e entram nas lojas e em questão de minuto eles roubam o que podem e saem correndo. Esta semana a gente viu a cena, um morador de um prédio filmou a pessoa quebrando, chamaram a polícia, obviamente, ele quebrou, saiu com um saco carregado e saiu correndo pela calçada e sumiu. A polícia não encontra. Eu até não sei como, com todo esse aparato de câmeras espalhadas no centro, e não sei como que não chegam a essas pessoas, porque no momento que você vê um cidadão de madrugada caminhando sozinho na rua, e se a polícia encontrar, obviamente tem que abordar para saber o que ele está fazendo, né? Mas enfim, e sobre esse assunto, na última terça-feira, dia 26, ocorreu uma reunião na Câmara de Dirigentes Lojistas, na CDL, e lá estiveram o comandante da Polícia Militar de Lages, teve também a delegada regional, a Rodemel, todos eles colocando as suas teses, as suas situações, para encontrar uma alternativa de solucionar este problema. O Natal está se aproximando e a cidade de Lages está assustada diante disso, até porque tem havido assalto à mão armada em mini mercados, em postos de gasolina e entre outras coisas. E o tenente-coronel Rangel, então, que é o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, ele disse que estão patrulhando o que podem essa região das áreas comerciais e colocando, inclusive, um policiamento maior à noite, circulando no centro para ver se conseguem encontrar. Agora, percebe-se que essas pessoas são bastante astutas, né? Obviamente, eles se escondem, não deixam aparecer, não ficam caminhando à toa, e quando eles já têm o alvo, eles provavelmente já escolheram durante o dia e chegam no horário, não saem procurando à noite, né? O alvo já é escolhido durante o dia, essa loja, hoje eu vou chegar. Com certeza ele olha muito bem como é que é o sistema, entra na loja, passa por perto, os caras planejam, né? Então isso tudo está acontecendo, e o investimento em tecnologia nessa segurança, com mais câmeras talvez, possa ser uma das atitudes a serem tomadas. Enfim, o ambiente comercial da cidade de Lages está basicamente nas mãos hoje dos bandidos, e a polícia ainda está tentando encontrar uma maneira para que essas pessoas sejam presas. E inclusive sugerindo para que formalizem os registros de ocorrências em casos de furtos e outros crimes. E também a integração da Polícia Militar com a Polícia Civil para que haja mais conformidade diante das ações, né? Mas, enfim, são coisas que a gente está acompanhando. Fechando o nosso programa de hoje, estamos assim com o Natal se aproximando e Lages com alguns shows previstos na frente da igreja, na praça, né, na praça em frente da igreja, por ali, alguma coisa, uma casinha do Papai Noel no calçadão, algumas luzes acesas pela cidade a mais e nada mais. Enfim, um Natal bastante singelo para a cidade de Lages nesse fechamento de ano, mas fazer o quê, né? Vamos buscar dentro das famílias a nossa união, o nosso espírito natalino, e não dar mais tanta importância para o que essa gestão vem fazendo ou vai fazer. Agora, dia 20 de dezembro, param tudo, a prefeitura fecha, só ficam os serviços de plantão, e está encerrado então o ciclo desta atual gestão na prefeitura já no dia 20 de dezembro, com a paralisação de todos os serviços internos, ficam só os emergenciais e os de plantão do dia 20 até o dia 31 de dezembro. Assim está a nossa prefeitura de Lages. Torcer, né, para que Carmen Zanotto consiga dar a volta em tudo isso e devolva a autoestima de todos nós lagianos. É isso. A gente retorna na próxima semana, se Deus quiser, com mais um Tema Livre. Até lá.
do rio seguimos a navegar. No Pantanal encantado sentimos o ar. Deus está conosco a nos guiar. As aves cantam o louvor do Criador. As águas refletem seu amor sem fim. Em cada remoada vemos esplendor. Expedição Pantanal, nosso guia é Deus. Do Rio Paraguai navegamos em paz. Com fé e devoção seguimos sempre assim. Seguimos sempre assim. A noite cai, mas sua luz nos ilumina. Estrelas no céu, sinal da divina sina. Com ele ao nosso lado, só coisas boas vamos encontrar. O som do cantar dos pássaros é música para nós. Em cada amanhecer sentimos seu toque e sua voz. O Pantanal nos abraça, fortalece a fé que nos traz. Expedição Pantanal, nosso guia é Deus. No Rio Paraguai navegamos em paz. Com fé e devoção seguimos sempre assim. Seguimos sempre assim. Seguimos sempre assim.